Meus amigos, hoje com vocês a história de um dos carros mais importantes para as famílias dos anos 80, 90 e quem sabe até os dias de hoje. Um Volkswagen Paraty ano 1986, um belo exemplar. Seja bem-vindo a mais um episódio do Clássicos, porque todo carro antigo tem uma história e ela merece ser contada. Falar da história da Paraty sem contar um pouco da história da Volkswagen no Brasil seria quase que uma heresia. Começou ali depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no início dos anos 50, onde eles começaram a importar algumas unidades do Fusca. A Kombi foi o primeiro carro produzido localmente aqui no Brasil. Uma história curiosa é que hoje Brastemp era a empresa que produzia os primeiros carros da Volkswagen por aqui, na verdade só montava, né? Enfim, eles fizeram muito sucesso com o famoso motor refrigerado a ar, o motor que equipou o Fusca, a Brasília e outros vários carros, equipou os carros da Camanguia, os Foras de séries nacionais, equipou, enfim. Fez muito sucesso, mas chegou um determinado momento em que os seus concorrentes começaram a entrar no mercado com motores refrigerados a água. Por exemplo, o Corcel foi um dos primeiros por aqui, né? Inclusive o Corcel tinha uma grande diferencial, tinha freio a disco na dianteira, grande inovação para a época. E a Volkswagen continuava apostando no motor a ar, mas ela também queria trazer projetos mais novos. A primeira investida que não deu certo foi a Variant 2. Trazer uma suspensão nova, completamente remodelada, um novo acabamento interno, uma frente mais parecida com a da Brasília, mas o motor a ar já estava dando sinais de cansaço nos anos 70. E aí a própria Volkswagen trouxe o Passat, o primeiro da sua marca, produzido aqui no Brasil e com motor refrigerado a água. Só que o Passat era um carro caro de se produzir, né? E claro que a Volkswagen precisava de algo mais eficiente, mais voltado para o mercado brasileiro. Devido às restrições com a própria matriz alemã, ela começou a desenvolver um projeto quase secreto, o chamado projeto BX. Em 1976, desenvolvendo baseado no Polo vendido lá na Europa, a Volkswagen do Brasil começou a desenvolver sem a autorização da matriz. Eles só foram contar para o pessoal lá de fora um ano e pouco depois que o projeto já estava bem adiantado no seu desenvolvimento, e aí a matriz aceitou ele. O Gol foi lançado em 1980, ainda com motor 1300 refrigerado a ar, carburação simples, e foi um completo fracasso no seu primeiro ano de vendas. Por quê? Porque era barulhento, porque não tinha potência, mas ele tinha um bom potencial. Ele tinha um espaço interno muito melhor, ele tinha o motor posicionado lá na frente, o porta-malas era muito melhor do que qualquer outro Volkswagen refrigerado a ar, porque justamente essa troca do motor para frente facilitou toda a distribuição de malas e pessoas dentro do carro. E foi em 1981 que a Volkswagen apresentou o Voyage, a versão sedã do Golzinho BX. A diferença é que o Voyage já veio com motor a água. E o mais curioso dessa história é que o Voyage se tornou o primeiro carro da linha BX a receber o motor refrigerado a água. Muitas pessoas dizem que o Gol GT foi um dos primeiros a trazer o motor AP para cá no Brasil, e eu acabei de descobrir que não é verdade, porque o primeiro Gol GT de 84 trazia também um motor MD, derivado do Passat, mas com a cilindrada aumentada para 1.800. Bom, para descobrir isso, só pegando um Gol 84 de verdade e olhando lá. Mas a pessoa que me falou isso trabalhou em autopeças, então ele sabe bem do que está falando. Voltando à história aqui da Paraty, 1981 também foi o ano onde o Gol começou a virar um pouco o seu fracasso dos primeiros anos. Por quê? Ou melhor, do primeiro ano, né? Ele recebeu o motor refrigerado a ar 1600 com dupla carburação. A potência aumentou, ficou um pouquinho mais aceitável, né? Ficou menos manco do que era antes. Em 82 veio a famosa perua do Golzinho. Na verdade, não era uma perua do Gol. Por mais parecida que fosse com o Gol, ela tinha exatamente a mesma frente do Voyage e a traseira era essa que vocês estão vendo aqui.
Tanto que no primeiro ano de vendas da Paraty, ela era anunciada como Voyage Paraty. Depois ela ficou com o nome próprio, única e exclusivamente Paraty. Mas é um carro que servia muito bem para a família, por causa do espaço interno, e ao mesmo tempo também foi muito valorizada pelos jovens, principalmente os surfistas que gostavam do espaço para colocar as pranchas e outras coisas do tipo. Mas a Paraty não foi o último exemplar da família BX, ainda tivemos a Saveiro, a versão picape, que usava inclusive a mesma sinaleira traseira deste veículo aqui. 86 foi o último ano com a primeira geração, ou seja, sem nenhuma reestilização. É exatamente o ano desta que nós estamos mostrando aqui para vocês, que é uma versão LS, uma versão intermediária. Ela tinha também, em alguns anos, a versão S. Na verdade, todos os anos até 86 saiu a versão S. Mas também teve algumas versões de LS mais completas e também a Plus, que era a versão mais completa. Segundo a propaganda da época, até era a versão sem opcionais. Mas eu já falo um pouquinho essa história aqui, porque eu acabei descobrindo umas curiosidades que eu acho bem legal de contar sobre a Plus. Em 87 veio a primeira reestilização, onde ela recebeu os para-choques envolventes, uma frente com design um pouquinho diferente, mas é o ano mais crítico da Paraty. Por quê? Porque a Volkswagen mudou parcialmente o modelo. Ela continuou com o interior antigo e os espelhos colocados aqui no meio da porta. Isso deixou os proprietários da época bem chateados, afinal de contas, em 88 veio já a Paraty com todo o interior novo e aí sim, o interior bem mais luxuoso, bem mais requintado. Infelizmente, a Paraty deixou de ser produzida no Brasil em 2012, já como modelo 2013, e vou dizer que deixou muitas pessoas órfãos. Afinal de contas, era um carro muito versátil, um carro que agradava a gregos e troianos. Ele atendia praticamente todas as faixas etárias do povo brasileiro. Mas é impossível eu contar a história da Paraty sem falar um pouco da história do dono deste carro e, claro, deste exemplar aqui. Deixa eu apresentar para vocês Leandro, um grande amigo meu, o dono desse carro, o cara que realmente resgatou ele, que colocou aonde está. Inclusive até recomendo vocês seguirem o Instagram dele, lá tem muita história, tem muitas dessa trajetória toda que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início. Elga Paraty 86, né? Tá aqui embaixo o Instagram dele. Leandro, conta para nós aqui rapidinho a história desse carro, que eu acho muito curiosa. A história desse carro, ele foi ganhado numa rifa, né? O ganhado na rifa aí é discutível, né? Vamos lá, eu fala. comprei generosamente alguns números, né? Mas mesmo assim eu tinha 90% de chance de perder. Ele comprou 11% dos números da rifa. Ele era tão obstinado a ganhar este carro aqui, que ele disse, não, é esse aqui, eu vou investir uma grana. E deu certo, né? Era pra ti, cara, era pra ti. Deu certo, eu sonhei, a minha filha disse que nós iríamos ganhar e eu aumentei o aporte no... Sabe o que é o mais legal? É que a filha dele hoje está com 4 ou 5 anos já. A Helena está com 4. Está com 4, não fez 5? É a dona da Paraty. Cara, a filha dele ama esse carro mais do que qualquer outra coisa no mundo. Quer dizer, eu espero que goste mais dos pais dela, né? Mas é muito legal porque eu cruzo por ela no corredor, eu brinco que eu vou pegar o carro e tal, ela fica brava comigo. Mas enfim, Leandro, tu que é um conhecedor de Paraty, eu sei que a tua história começa lá na década de 80 ainda com ela, né? E tu realmente sabe tudo sobre o carro. Me ajuda a contar um pouco mais das curiosidades. Vamos mostrar um pouco deste motor aqui. Vamos abrir então? Vai lá. Essas varetinhas. Varetinha especial. Esse daqui é o motor AP 600 1.6 a álcool. Surgiu em 85, né, Leandro? Eu acredito que o AP ele foi implantado na linha BX, né, em meados de 85. Foi em 85, substituindo o famoso MD, que era o motor AP bielão. Era o motor do Passat, que tinha uma refrigeração um pouquinho diferente, algumas características, né, diferentes. Muitas pessoas utilizaram, inclusive, o motor AP por ser um pouco mais resistente para turbinar ele. Mas, basicamente, esse aqui utiliza um carburador... que carburador que ele está usando? Weber Mini Progressivo 450. Progressivo. Por quê? Porque antes ele tinha um carburador de corpo duplo, mas era um carburador mais antigo. O Mini Progressivo já era um carburador bem mais moderno. Esse motor aqui tu restaurou todo, né? Tu fez várias modificações aqui para deixar ele o mais original possível. O Gabriel, né, que começou o resgate dela e começou depois o processo da rifa, ele fez o motor, tá? Então assim, ele foi até uma parte e eu segui da parte que ele parou, tá? Então o motor foi feito,
mas ele ainda assim ficou standard, ele não precisou de retífica. Uma das grandes diferenças da Paraty na versão LS era justamente o fato de ter aquecimento lá dentro no sistema de ventilação do carro, né? E esses dias, inclusive, ele trocou aqui essa válvulazinha, essa aqui, né, Leandro? Não me deixa mentir sozinho. Essa é a válvula nova original. Viu? Pensa num cara que cuida dos mínimos detalhes. Inclusive faróis e outras coisas aqui foram todas colocadas originais. Explica essa placa amarela aqui para nós, Leandro. Ela era a placa do carro antes, né? Essa placa amarela, ela tem a mesma numeração, né, da placa que foi tirada. E como eu sei, porque ela tem o manual. Então ela foi tirada na Panambra em setembro de 86, na Panambra de Caxias do Sul, e ali ficou registrado o número da placa. Que legal, hein? Que legal. Agora, tem alguns detalhes aqui na frente que só tu mesmo para saber. Tudo bem, os faróis CBE, essas coisas assim, todo mundo sabe. Mas a LS não era uma versão super completa. Então me explica os detalhezinhos que tu ajustou aqui na frente. O upgrade mais significativo que eu fiz em relação à linha, né? Foram os piscas cristais. Que era amarelinho. Que é o âmbar, que é o original, mas que esse é um cristal de época, inclusive CBE. Os faroletes, que eu acho que só via nas linhas mais completas, inclusive a Plus. A Plus vinha com os faroletes de fábrica, né? Não era nenhum opcional, era de fábrica mesmo. Esse spoilerzinho. E o spoiler. Também foi colocado ali. O semelhante ao do Gol GT, se não me engano. Mas a parte mais legal do carro é que assim, vocês vão ver que tem vários itens que são opcionais, mas são todos da linha Volkswagen, né? Isso que eu acho muito legal que o Leandro está tentando manter. Tu lembra a potência exata desse motor? 85 cavalos. 85 cavalos e 12,76 kgfm de torque. Por aí. Para os números atuais, vocês vão dizer é pouco, mas para a época era um canhão, é ou não é? E olha, andando com ela hoje é bem satisfatório e bem divertido. Anda bem pra caramba. Ela está equipada com o câmbio 4 marchas, que era um câmbio derivado lá do Passat, mas nessa época também tinha o opcional de 5 marchas, que deixava a condução na estrada melhor. Inclusive é bem provável que seja um upgrade para o futuro, né, Leandro? Estamos estudando aí, provavelmente eu troque para os 5 marchas, porque esse carro ele é para andar. Ele foi feito para usar. Eu até vou complementar aqui com uma coisa que eu acabei de ver aqui. Dá um close aqui, Gustavo. Não adianta ter carro antigo, precisa ter a tag de pedágio também no para-brisa. Isso significa que ele realmente usa. Eu acabei de meter o dedão ali, eu sei que o Leandro vai ficar brabo comigo, mas não tem problema, depois ele que passe um paninho e limpe. E o mais interessante é que a tag não funciona em estacionamento de shopping, ela não gosta de shopping, mas ela funciona no pedágio da Freeway. Importante é isso. Vamos lá, outro detalhe importante aqui, as rodas Snowflake. Também não eram dela, né? Eram as rodas do Gol, essa aqui. Exatamente. Então assim, eu optei por fazer um carro do meu gosto, mas sempre com o norte lá no original de linha da época. Então eu optei pelas rodas Eivos, né? Com o nome certo, claro, né? Do Gol GT e do Passat Pointer, né? Teve umas versões que vieram também com essa roda em aro 13, né? Eu não sei se veio original ou se era só um opcional. Meu tio me lembra que tinha colocado no Santana essas rodas. Eu pouco conheço as rodas com aro 13, mas eu sei que elas também equiparam a Santana, tá? Se eu não me engano, a CG. Então, só que toda cor única. Claro que a Paraty era considerada um carro grande para os padrões da década de 80. Tinha 4,07 metros de comprimento total, tinha 2,36 metros de entre-eixos e 1,62 de largura. Se a gente olhar hoje em dia, os números são bem pequenos em relação à proporção que os carros tomaram. Mas na época levava toda a família com conforto e com sobra de espaço. Inclusive aqui na traseira, acho que um dos pontos mais legais é realmente o tamanho do porta-malas. Com um pouco mais de 500 litros de capacidade, era realmente um porta-malas muito bom para levar tudo e mais um pouco. Inclusive tu podia até levar um pouco mais se tu levasse até o teto ou rebatesse os bancos. Uma curiosidade é que o step era colocado nessa posição, o Gol também tinha o step aqui durante muito tempo, né? Até acho que o final da linha BX, quando entrou, só foi mudar realmente quando veio a versão bolinha. E uma curiosidade muito legal específica desse exemplar é que ele procura manter o máximo de originalidade. Leandro, traz aqui, mostra para nós o que tu tens aí na mão. Olha o que ele ainda tem guardado, cara. O manual de instruções do carro original de fábrica.
inclusive com os dados do primeiro dono e por aí vai, né? Com a placa, Com a placa, aquela placa amarela. originalmente rasurada. Mais um detalhe curioso aqui é que o Leandro estava me explicando e eu não tinha percebido isso. A sinaleira original traseira da Paraty e da Saveiro até 86 é essa que tem a ré grande. Aquela que tem a rézinha menor veio a partir de 87 junto com a reestilização dos para-choques, quando os para-choques deixaram de ser de aço e passaram a ser para-choques de plástico. E uma das grandes curiosidades da época é que pequenos detalhes faziam toda a diferença para quem comprava. Afinal de contas, os carros no Brasil eram bem menos equipados do que hoje em dia. Limpador do vidro traseiro era de série a partir da versão LS. Desembaçador também e, claro, os vidros verdes tão cobiçados naquela época. E mais algumas curiosidades do modelo da Paraty. Ela trazia uma suspensão traseira do tipo eixo de torção, uma suspensão bem convencional, mas muito adequada para a proposta. Claro que tinha uma recalibração nas molas e amortecedores, mas ela também foi o primeiro carro da linha a trazer a válvula equalizadora. O que era isso? É basicamente uma válvula que quando tu botava peso no carro, ela compensava a carga no freio traseiro. Isso porque o carro, quando está descarregado atrás, ele não precisa de tanto freio. Se tivesse com um freio sempre igual, provavelmente travaria as rodas traseiras quando ele estivesse vazio, né? E aí, carregado, ele transferia um pouco mais de força para as rodas traseiras. Outra curiosidade é realmente o tamanho deste vidro, que o Gustavo ficou impressionado. Se eu não falasse isso, eu acho que ele ia ficar muito chateado, né? Eu acho que deve ter mais ou menos 1 metro e alguma coisa aqui de comprimento total. É um vidrão gigante. Bom, eu queria que vocês entrassem comigo aqui no carro, e na verdade não só eu, mas também o Leandro, para a gente mostrar os detalhes deste interior. Tem muita coisinha legal de mostrar e que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber. Leandro, conta para nós aqui algumas coisas, algumas curiosidades sobre esse interior. É um interior bem diferenciado, né? É, na verdade, o interior do Gol BX, mas eu digo diferenciado porque para a época ele era revolucionário. Afinal de contas, a Volkswagen tinha só a linha Fusca, né? Digamos, que era painel de metal, era aquele painel com um design bem mais retrô do que esse. É um painel que já veio com uma sofisticação da época, digamos assim, né? O 88 é bem mais sofisticado, aquele painel mais envolvente, mas ainda assim, esse aqui tem os seus detalhezinhos. Umas curiosidades que o Leandro estava me contando antes, a LS tinha esses detalhezinhos cromados, a versão... qual é o nome da versão especial mesmo? A Plus. A versão Plus, ela era mais completa, porém não vinha com os cromadinhos. Na verdade, a versão Plus, ela tem até algumas características que a gente precisa contar aqui. Qual é a diferença da Plus, Leandro? Que eu me lembre, né? A Plus, ela vinha com o painel muito semelhante a esse, com o fundo cinza, mas não tinha contagiros, né? Tinha o relógio lá analógico. Claro que o velocímetro é até 190, o original. Esse, inclusive, eu coloquei o do GT, que é 220. Padronizando, né, os fundos e tudo. Certo. Todo o visual original, mas com esse diferencial e mais o contagiros. Foi o que eu acrescentei. A Plus e tanto a LS vinham com painel igual, sem nada aqui no lugar do contagiros. E me diz uma coisa, e esse volante? O volante, ele é do Gol GT, né? Claro que o Gol GT ele tem as partes ali, as bordinhas vermelhas e aqui o símbolo da Volkswagen em vez do Wolfsburg, né? Então esse seria mais do Passat TS. Do Passat TS. Baratinho o volante desses hoje em dia, né? Tu encontra aí por merrecas R$8.000. É a Unicom, que é sempre, né? É o assalto à mão armada. 8.500, mas na verdade eu acho que a Unicom tem uma parceria com os outros vendedores, porque na medida que eles colocam a 8,5, todo mundo que está anunciando por 4.500 vende. Né? Pois na verdade assim, para quem brincadeiras à parte, a Unicom é uma loja aqui de Porto Alegre que tem as maiores raridades do mundo automotivo, principalmente da linha Volkswagen, né? Porque eles têm um estoque gigantesco, eles não botaram fora as peças. E a gente não consegue fugir deles em determinadas situações. E às vezes a gente tem que morrer na mão deles, que é caro pra caramba, mas não adianta, né? Quer botar o original mesmo, só eles têm. O teto do teu Miura tu pegou lá, né? O teto solar do meu 787 eu peguei lá e foi caro pra detel. Esses botões do painel ali, farol... eu deixei eles originais e novos, né? Os outros estavam muito desgastados
eu morri na Unicom. Tu comprou lá no Nikon também? É. Que coisa, né? Então nem precisa falar o preço. O que eu gostei muito, além do chaveiro aqui, né, do De Volta para o Futuro, foi que esse carro aqui é o legítimo carro gaúcho. Já vem pronto para preparar o mate, é isso? Alguns pensam que ele vai injetar o mate, mas não, ele vai injetar a gasolina, né? Ah. É a injeção adicional de gasolina. Tá, e pra gurizada mais nova, eu tenho certeza que eles nem sabem pra que serve esse negócio aqui, né? É o afogador, Afogador. aquele que acende laranjinha, né? Quando tu puxa. Tá, agora conta pra mim, e esse teu rádio Acedelco, que na verdade é um Alpine? É um Alpine ALD M21, famoso gelinho. Pois é, cara. Que era a minha paixão da época, né? Eu tive em Olha quase só. todos os carros, Como é que abre aqui? inclusive no meu Fuca que furtaram. Ah, é? Furtaram com ele. Isso aqui era o charme dos anos 90, hein? Hã? Olha só. Era o rádio. Este aqui tem todo o Famoso chicote rádio gaveta. original, inclusive manual. E mais charmoso do que o rádio dos anos 90, é claro que ele não podia ter esquecido de colocar um GR100, o famoso Tojo. Um equalizador com um pré-amplificador que todo mundo acha que é um amplificador, né? Mas na verdade é só um pré-amplificador. Mas era o charme dos anos 80. Isso quem tinha era só milionário, né? Tinha que ter Tinha que ter bala na agulha. uma certa balinha para pegar ainda mais esse conjunto, né? E esse é o sonho de muita gente, né? É tu ter hoje o carro que foi teu sonho no passado, né? Que tu não tinha dinheiro para comprar, hoje em dia tem. Exatamente isso, exatamente isso. Os bancos desse carro aqui não eram esses que vocês estão vendo. O Leandro botou uns recaros para ficar melhor e Encosta tudo um pouquinho mais. Só pra gente mostrar pra eles, Leandro. Inclusive ele usou a mesma padronagem do Santana CG, a gente estava discutindo sobre isso. É do Santana CG e do Passat qual? Eu creio que o Passat TS Legal. veio também com esse tecido. Mostra a forração das portas aqui, que eu também sei que tu trocou, né? Essa forração aqui é original, Mas era original da LS. tá? É original da LS. Olha que A legal, S cara. não vem com esse aplique aqui em tecido. Que legal, isso eu não Tá. sabia. E o que acontecia é que lá atrás estava com um da S. Então eu troquei os traseiros Ah, não Tá. foi esse, foi o de trás. para harmonizar, né? Para ficar tudo bom. no Desculpa, padrão então. original. Foi lá atrás, ó. Aqui. Ele estava sem o aplique de tecido no meio. Legal. Outra coisa importante, vidro elétrico não é original, mas esse aqui é um do Santana, que é bem parecido com o original, né? Padrão do Gol, né? Padrão Gol, é. O espelhinho ali, mostra a regulagem, mostra. Olha aqui. Funciona ainda, hein? Isso era um diferencial também da linha LS, da GLS, Gol GT, enfim. Que Tinha um pouquinho mais de sofisticação e você não precisava regular o espelho com a mão para fora, né? Tinha o comando interno. Agora eu queria entender quando é que a Volkswagen desaprendeu a colocar as alças PQP nos carros, porque antigamente tinha, né? Em algum momento eles esqueceram desse detalhe. Hoje não temos mais. Hoje não temos mais. Cara, é realmente um prazer inenarrável estar dentro deste carro aqui, porque é uma volta ao tempo. Antes da gente sair para dar uma voltinha... Não é só isso, Felipe, olha só, olha o que é eu queria mostrar os últimos detalhezinhos. É tudo ó. novo, né? O carpete é novo. O Leandro é um cara muito detalhista, ele trocou tudo o que deu e mais um pouco para deixar esse carro mais até inteiro. isso aqui trocaram aqui, que isso aqui tava rosinha já, né? Ele foi lá e trocou, né? E mais do que rosinha, ele estava com um problema que ele estava soltando sozinho. Então é bom, por aí é questão de perigo. segurança. Aí é perigo. Mas o carpete não é novo, viu? O carpete é É original. o original ainda. Tudo mas é original. tá com cara de novo. É. Ela não vinha com ar-condicionado, né? Não, Só o Passat, acho que tinha aquela um opção ar do quente. ar-condicionado. Não, mas ela tem... saiu muito pouco. É raríssimo, né? Inclusive eu sei de uma pessoa que tem o sistema todo original desse modelo aqui, do modelo quadrado. É mesmo? É muito raro. É tipo do Passat aqui ou não? E ele não é tipo do Passat. Ele tem 3 deslizantes e não tem esse botão que gira aqui. Tá? Inclusive, tá no manual o sistema com ar-condicionado original. Pô, que legal, cara, que legal. A direção não tinha nenhum tipo de assistência, né? Não era hidráulica nem nada. Era algo bem comum na época. E assim, vamos sair para dar uma volta? Acho que essa é a parte mais legal, né? Carro Essa é a antigo parte foi feito para mais ser usado. divertida e ela adora rodar. Vambora então. Pô, peraí, e eu tô muito bem aqui atrás, viu? Aqui, ó, espaço pra cabeça, espaço pras pernas. Embora seja pequenininho, eu tô bem. É que eu sou pequeno também. Nunca tivemos problema, porque a nossa família também não era assim... O meu pai teve uma dessas quando a gente era pequeno e era exatamente desta cor aqui.
Eu achava esse carro muito grande, eu achava ele realmente uma espaçonave, né? Quando se é pequeno, eu É. também achava. Vamos lá, vamos andar. Meus amigos, chegou a hora tão esperada, tão aguardada. Afinal de contas, carro antigo não é para ficar na garagem, é para ser usado. Não todo dia, não necessariamente assim, né? Naquelas piores situações, mas é bom usar. E o Leandro faz isso com muita frequência. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Leandro, você já tinha andado atrás do teu carro? Olha, novidade. Pra tu ter a primeira vez na vida. É. Vambora então. Se tu não é inscrito aqui nesse canal, te inscreve, dá like, compartilha. Ajuda a gente, né? Isso aí. Gosta de carro antigo, gosta de carro novo? Cara, é impressionante como esse carro aqui era bem acertado, né? Ele arranca muito bem, apesar de ser um motor de só 85 cavalos de potência. Tem força de sobra, tu nem parece que tá num carrinho que tem essa potência. Hoje em dia, a gente tem potências mais elevadas do que isso, mas não tem o torque em baixa rotação que esse aqui tem. E inclusive o fato de não ter direção hidráulica não muda absolutamente nada na minha vida, olha só. Cara, na verdade eu vou te dizer, tem muito carro aí que tem direção hidráulica que é pior que esse aqui, viu? Bem pior. Sabe o que a gente andar no carro assim antigo? O carro é mais velho que eu, né? O carro é 1 ano mais velho que eu e tá melhor do que eu. É, muito legal. Isso aqui realmente é uma volta no tempo, né? E a gente tá andando num carro 86 e tá aqui, ó, paradinho, tudo certo, na lenta, né? Confortável. Vibração quase né? nenhuma. Esse carro não é rebaixado, então... Já foi, né? Já foi, mas Já foi. não é mais, então ele passa suave pelos buracos, tranquilamente. Exatamente, Claro. ele não é mais rebaixado exatamente por isso, para ele poder usar, né, do jeito mais tranquilo. Usabilidade, claro. Mas vale lembrar que o Leandro fez tudo no carro. Ele fez freio, suspensão, ele arrumou as partes do motor que não estavam muito boas, ele arrumou o câmbio, ele vai trocar o câmbio em seguida também, botou pneus novos, ele fez tudo, né? Tudo que precisa, tudo que é o mais importante. Para ser bom de andar e ao mesmo tempo ser seguro também, né? Principalmente porque ele leva a filha dele pra cima e pra baixo, então não dá pra andar sem segurança. E ela adora. E ela adora. Ela exige andar de Paraty às vezes. Cara, eu acho que isso não tem preço, né? Poder levar a filha junto, a família pra cima e pra baixo é Às demais. vezes ela pede pra eu buscar antes ela da escola. Mas agora eu vou te perguntar um negócio, Leandro. E a tua esposa gosta? Vou te complicar a tua vida, né? Não precisa responder. Gosta, tá bom, a gente entendeu. Ela tolera. Tá bom, tá certo. Às vezes é parceira. Né? Tá bom, ela te acompanha também. Ela acompanha. Isso é o mais importante. O Leandro tem que ir com a gente nos encontros lá dos carros lá, que o Felipe Ué, faz ele os vai? figura, tudo. Ele vai? Ah, Na vai? verdade, ele vai mais que nós. Ah, bom. Quero ir com o Gol, cara, tô louco pra ir com o Gol. Precisa botar a funcionar aquele carro. Falando nisso, tu quer andar nesse carro aqui? Cara, Sim, né? eu tô com medo de dirigir, cara. Ah, sério? Pode dirigir que ele não morde. Não, é muito bonito, imagina, É um Tá, carro quero. que tem uma mecânica bem aproximada dos carros modernos, mais simples, né? Inclusive da Volkswagen. Não tem muito. Não tem muito mistério, né? Fora a questão da injeção eletrônica, né? Eu acho que o resto se assemelha muito. Não teve muita evolução mecânica a partir desse, né? Os primeiros, acho que a Paraty sempre veio, mas eu me lembro que os primeiros Gols não vinham com ignição eletrônica no motor a ar ainda. Depois eles botaram quando migrou para 1600 a ar, aí veio que foi uma baita numa evolução na época. Cara, é muito gostoso dirigir esse carro. Nossa senhora. Pode dar umas espichadinhas pra tu ver que ela responde. Dá pra pisar? Sim, pode. Quando sentir a troca de marcha. Olha aí. Ela é um exemplar saudável. Cara do céu. Ela segura bem. Redondinha. Quer que acertou o carburador? Eu tive que acertar eu mesmo. O dono, né? O dono. Nada melhor do que o dono para fazer as coisas funcionarem no carro. É demais isso. Olha o perigo. Cara, esse carro nunca foi batido, hein? Que não seja hoje. Não, pelo amor de Deus. E aí, Gustavo, como é que é essa prévia agora Já andar num Gol? num Golzinho? É bom pra caramba. Vamos botar aquele teu funcional ou não vamos? Se tu me devolver... Essa parte é mais difícil. Ah, realmente, nem precisa de direção hidráulica aqui. Não precisa, né, cara? Nossa senhora, é um carro muito Poderia- acertado, levinho. Na manobra. Ah, Mas- ok, quando tu vai manobrar para estacionar e tal, até tu sente um pouco, mas eu vou ser bem sincero contigo, tem um carro da Renault,
verdade o Logan da mãe, que é o tamanho do Gustavo tinha, que é mais pesado que isso, né? E tinha direção hidráulica. E eu vou dizer que o câmbio é mais preciso do que os da Fiat de hoje. Ah, sem dúvida. Inclusive isso me deixa chateado, porque o da Puma, o da Miura tá pior que ele. Mas bem boa poder andar nessas coisas assim, né, cara? É demais, né? Tem que ficar pronto meu Gol pra gente ir todo mundo junto Só falta encontros. tu, meu velho. Tá todo mundo andando já. Só falta tu. É bem legal. Aí vamos com 2 Miura e uma Paraty e um Gol, pronto. Vai ter um Gol. A Paraty vai ser... Tudo a pé. A Paraty vai ser o carro de apoio, né? Vai levar todas as coisas no porta-malas lá. Então, né? O carro antigo é feito pra curtir, né? Isso que é o mais legal. Gustavo, o que tu tem a dizer sobre esse carro aqui? Muito obrigado, Leandro. Obrigado por resgatar, deixar esse carro desse jeito, por deixar a gente gravar, mas principalmente por manter esse carro assim, dessa maneira. Eu não preciso dizer pro Leandro não vender o carro, né? Ele tem uma pessoa com muito mais relevância na casa dele, muito mais importância do que eu, então eu tenho certeza que ela não vai deixar ele vender. Queria mandar um abraço pra Helena aqui, porque... Guria, tu é demais, hein? Eu gosto demais do fato de uma pessoa de 4 anos de idade curtir carro pra caramba. É a sobrevivência da nossa espécie. Mas o bom é que as tuas também gostam de andar. As minhas também, tô treinando, mas a Helena gosta mais. Leandro, de novo, parabéns, cara. Obrigado por guardar uma parte da nossa história aqui, que é importantíssima, e por ser tão cri-cri na restauração do teu carro. Eu sei o quanto tu é chato, e isso é bom. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui esse pedacinho da história automobilística nacional, especificamente da Volkswagen, né? Eu acho que realmente é um exemplar, né, que tem aí a sua sobrevivência, né, na carroceria. É um exemplar que fez parte da família de muitas pessoas, não é? Exatamente. Fez parte da história. E aí, e vocês já tiveram uma Paraty? Vocês têm uma Paraty? Gostaram dessa aqui? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Conta aqui embaixo a história de vocês com algum carro da Volkswagen. Pode ser. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. A versão... esqueci. Como é que é o... Plus. Vai. A Plus. Isso deixou os proprietários da época bem chateados. Isso deixou os proprietários... Ô, cachorro. Sai daí, meu. Bom, vamos lá. Ó, o cachorro voltou. Tá, meu. Chega. Migão. Chega. Vale lembrar que o Leandro também fez tudo no carro, né? Deixa eu fechar aqui, o Fusquinha deve estar fazendo barulho na câmera. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não